Olá, gente, boa tarde. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo das proteínas. Tudo bem? Na aula passada nós estudamos a unidade básica das proteínas, que é o aminoácido, bem como as ligações que unem os aminoácidos na formação de uma proteína. A partir de agora nós vamos aprofundar um pouco os nossos estudos relacionados à estrutura que essas moléculas podem assumir. As proteínas, que são conjuntos de aminoácidos. Galera, uma proteína, quando ela é formada, o que é que nossas células vão fazer? Unir os aminoácidos por meio da ligação peptídica. Meramente a união dos aminoácidos, ligados, unidos por uma ligação denominada peptídica, forma a estrutura primária da proteína. É o esqueleto básico. Essa proteína, só na sua estrutura linear, com aminoácidos mantidos por ligações peptídicas, ela ainda não é uma proteína funcional. Para essa proteína adquirir funcionalidade, ela tem que adquirir uma conformação espacial. Essas conformações espaciais, elas podem ser no formato de estrutura secundária, terciária ou quaternária. O que é que vai mudar, gente, de uma proteína com estrutura secundária, terciária, quaternária da primária? O grau de torção que existe na molécula. As proteínas, de maneira geral, elas assumem essas estruturas com base nas torções que acontecem a partir da estrutura primária. Então, olha só, para uma proteína específica X adquirir uma função secundária, o que é que tem que acontecer com sua estrutura primária? Ela tem que torcer sobre si mesma. E quando ocorre essa primeira torção sobre si, na estrutura primária, você vai perceber que a proteína, que essa sequência linear, ela vai adquirir uma conformação em hélice. Uma conformação em hélice, gente, é uma estrutura que na biologia nós chamamos de estrutura helicoidal. Uma estrutura bem parecida com um espiral do seu caderno. Então é uma estrutura secundária. A estrutura secundária da proteína é a primeira torção que ocorre na estrutura primária, que é a sequência linear de aminoácidos. Grande parte, na maioria das vezes, as proteínas assumem essa formatação de hélice. Mas pode aparecer uma outra conformação secundária, que não seja a da alfa-hélice. É a folha beta preguiada. A folha beta preguiada é apenas uma modificação na estrutura. Ao invés de ser em formato de hélice, ela parece mais lâminas uma em cima da outra. Então essa folha beta preguiada também é uma configuração espacial relacionada à estrutura secundária das proteínas. Então, falou em estrutura secundária, a proteína ela pode adquirir essa função de hélice ou essa configuração de folhas betas preguiadas. Beleza? Galerinha, essa estrutura secundária ainda não é tridimensional. Mas a proteína, muitas, na verdade, proteínas, adquirem uma estrutura tridimensional, uma configuração tridimensional, ao se modificar de uma estrutura secundária para uma estrutura terciária. E o que é que causa essa mudança conformacional na estrutura da proteína? Mais uma vez, quando a estrutura secundária torce sobre si mesma, essa estrutura adquire uma formatação terciária, uma formatação tridimensional. Não falei aqui, mas o que mantém a estrutura primária são as ligações peptídicas. Quando essas ligações peptídicas se torcem, formando hélice, por exemplo, o que é que garante a manutenção dessa formatação da estrutura da proteína? Normalmente, na estrutura secundária, existe o que nós chamamos de pontes de hidrogênio. As pontes de hidrogênio mantêm a estrutura secundária estável. Quando a estrutura secundária ela dobra sobre si mesma, formando a estrutura terciária, além de pontes de hidrogênio, começam a aparecer aqui pontes de sulfeto. Essas pontes de sulfeto mantêm a estrutura terciária nessa formatação. Então as proteínas elas podem sofrer essas duas torções. A primeira torção, primeira dobra da primária para a secundária, a segunda dobra na secundária para a terciária, e aqui adquirem uma conformação tridimensional. Gente, as proteínas, como eu disse no início, só vão adquirir função se houver inicialmente uma modificação espacial, uma modificação da sua configuração estrutural. Existem proteínas que adquirem função no seu formato secundário, muitas proteínas no seu formato terciário e também bastante proteínas no seu formato quaternário. Nossas enzimas, por exemplo, grande parte delas, massacradamente,
estão nessa configuração terciária. Queratina está na configuração secundária. Tá? A hemoglobina, pigmento lá das nossas hemácias, está na configuração quaternária. E o que é essa configuração quaternária, professor? Essa configuração quaternária, gente, nada mais é do que a agregação, a junção de duas ou mais cadeias polipeptídicas terciárias, tá? De duas ou mais proteínas no seu estado terciário. Então, observe que a hemoglobina tem 4, tá? 2 vermelhinhas e 2 amarelinhas, eu coloquei aqui para diferenciar. Então, são 4 proteínas no estágio o quê? Terciário. Então, a partir da terciária para a quaternária, estrutura tridimensional. Beleza? Belezinha, 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 sem nenhum estresse. Gente, se uma proteína perder a sua configuração espacial, seja ela tridimensional ou não, tá? Ela retorna para seu estágio inicial, que é a estrutura primária. Quando isso acontece, a função que ela estava desempenhando, tá? No seu formato original, tridimensional ou não, no seu formato espacial definitivo, quando ela perde essa conformação e retorna para sua estrutura primária, ela perde a sua função. Consequentemente, nós falamos que essa proteína sofreu desnaturação. A desnaturação nada mais é do que a modificação na forma tridimensional da proteína. Tá? Quando a proteína perde o seu formato, naturalmente ela não exerce mais a sua função. Essa desnaturação ela pode ser reversível ou irreversível. Ela vai ser reversível se ela conseguir retornar novamente para a sua configuração funcional, tridimensional. Se após a desnaturação essa proteína não voltar para a sua configuração funcional, nós chamaremos essa desnaturação de desnaturação irreversível. Queratina do cabelo. Quando você passa uma chapinha no seu cabelo que aquece e desnatura essa queratina, com o passar do tempo, ela vai adquirindo novamente a sua conformação inicial. Tá? Inicial funcional, beleza? Se eu fizer isso com a clara do ovo, rica em albumina, se eu aquecer a clara do ovo, aquela clara do ovo que antes era transparente, a albumina que está muito presente na clara do ovo, quando eu aqueço, a proteína ela é desnaturada e aquela clara transparente fica esbranquiçada. Tem como eu reverter, botar a clara branca para voltar a ser transparente novamente? Logicamente que não. Então essa desnaturação que teve na albumina é uma desnaturação irreversível. Tá? E quais são os fatores que estão relacionados à desnaturação das nossas proteínas? A eliminação, a modificação na forma tridimensional da proteína. Temperaturas elevadas, mudanças de pH, detergentes químicos e solventes orgânicos. Todos esses fatores podem alterar a estrutura, a configuração estrutural de uma proteína. Atenção especial para a elevação da temperatura e mudança de pH. Temperatura e pH são fatores, gente, que caem bastante nas provas, correlacionando diretamente com a desnaturação das proteínas e, naturalmente, perda das suas funções. As enzimas, que são proteínas que nós temos no nosso corpo, elas, gente, são de natureza tridimensional, estrutura terciária. Elas adquirem funcionalidades e elas só funcionam uma faixa de temperatura ideal. Né? Vamos imaginar aqui que nossa proteína ela funcione bem, né? Muito bem, com a nossa temperatura em torno de temperatura corporal em torno de 36,5. Se de repente ocorre uma elevação na nossa temperatura, em decorrência de uma infecção, de maneira geral, se a nossa temperatura chegar, por exemplo, a 45 graus Celsius, todas as nossas enzimas elas sofrerão desnaturação. E, consequentemente, você vai estar entrando aí num colapso biológico e tende a morrer se não reverter logo essa situação. Tá? Então, aumentar a temperatura é um fator que causa desnaturação das nossas proteínas, perda das suas funções. Tá? Outro fator que é muito importante, que a gente não esqueça, é a mudança de pH. Quão ácido é um ambiente? De maneira geral, o que o potencial hidrogeniônico afere é isso. Tá? Então, deixa eu pegar 2 exemplos, a pepsina e a amilase salivar. Ambas são enzimas digestivas. Só que a pepsina ela é uma enzima que ela é liberada no estômago. E lá no estômago nós produzimos uma substância chamada de suco gástrico que contém esse ácido, chamado de ácido clorídrico. A pepsina, gente, é uma enzima que funciona em pH em torno de 2, 3, 3,5. Se eu pegar a pepsina, tá, e colocar ela na boca,
onde o pH ela é neutro, a pepsina ela perderá a sua função. Não exercerá mais a sua função. Ela sofrerá desnaturação. Assim que se eu pegar, por exemplo, a amilase salivar, que é uma enzima produzida nas glândulas salivares e liberadas na boca para fazer a digestão dos carboidratos, e lançar essa enzima no estômago, que é um meio ácido, essa amilase salivar também vai sofrer desnaturação, porque mudou o pH de onde ela estava. Belezinha? Então a mudança de pH é um fator também que correlaciona-se diretamente com a desnaturação das proteínas. E por fim, gente, as funções. Olha como eu disse a vocês no início das aulas que as proteínas são substâncias extremamente versáteis. Aqui eu elenquei algumas funções que as proteínas podem assumir. A primeira, a função estrutural. Tá? De maneira geral, olha aqui, colágeno, tá? Muito abundante na pele, cartilagem e osso. E nos demais órgãos também, nós vamos ter muito colágeno nos vasos sanguíneos. Tá? A elastina também muito presente em vasos sanguíneos e ligamentos. E a queratina, encontrada no cabelo, unhas, chifres e cascos, são proteínas estruturais que conferem resistências a esses tecidos, resistência nesses tecidos que elas se encontram. Quase que não sai agora, tá? Então, se você pegar um fio de cabelo, né, logicamente você tem que colocar uma determinada força para você romper, para você quebrar aquele fio de cabelo. Tá? Por quê? Porque quem dá essa resistência são essas fibras feitas à base de queratina. Tá? Quem dá elasticidade, quem dá também resistência à sua pele para ela ficar bem esticadinha quando você é jovem, tá? São duas proteínas, a elastina e o colágeno. À medida que você vai ficando velho, a quantidade desses componentes proteicos tende a diminuir no seu corpo, nas suas células. Naturalmente, aquela elasticidade da sua pele também ela vai ficando mais frouxa, né? Porque quem estava mantendo a resistência, né? Puxando, esticando, na verdade, eram essas proteínas. Na medida que você produz menos, naturalmente essa função ela deixa de ser exercida gradativamente. Beleza? Outra função estrutural muito importante que nós não devemos esquecer é em relação ao citoesqueleto. Como o próprio nome já diz, é o esqueleto interno de uma célula. Toda célula tem um formato, tá? E esse formato da célula é dado pelo citoesqueleto, que é como se fosse o nosso esqueleto, tá? O nosso esqueleto interno aqui, que dá o formato ao seu corpo. A célula também vai ter o esqueleto interno dela. O esqueleto externo, o nosso esqueleto, é feito à base de cálcio, principalmente. Né? Uma matriz óssea praticamente enriquecida de sais de cálcio. Quando você olha para um esqueleto de uma célula, seja ela qual for a célula, tá? Esse esqueleto é feito de proteínas. Aí, então, o citoesqueleto é uma proteína, ou são proteínas com função estrutural. Né? Outras funções das proteínas. Hormônios. Né? Nós temos vários hormônios que são feitos de proteínas. Aqui nós temos dois importantíssimos, né, que nós nunca esquecemos deles, a insulina e o glucagon. Esses hormônios produzidos no pâncreas, nas ilhotas de Langerhans, estão relacionados com o controle da glicemia. Ai, professor, não sei o que é glicemia. Calma, emia é um sufixo que significa no sangue. Glic, glicose. Então, insulina e glucagon controlam os níveis de açúcar no sangue. Tá? Outros hormônios que são feitos a partir de proteínas, que nós falamos na primeira aula, tá? T3 e T4. São hormônios esteroidianos que controlam o metabolismo celular, feitos a partir de proteínas, um aminoácido inclusive chamado de tirosina. Belezinha? Então, hormônios são mediadores químicos que nós temos espalhados no corpo, que podem assumir várias naturezas funcionais, tá? E aí, várias naturezas bioquímicas. Dentre as naturezas bioquímicas que ele apresentam, existem hormônios feitos a partir de proteínas. Outra função, gente, que as proteínas podem exercer no nosso corpo é a função respiratória, transporte de gases. E aqui eu cito o exemplo da hemoglobina. Hemoglobina é um pigmento, nós já falamos sobre ela no slide anterior, feito de proteína, cuja principal função é transportar esse gás respiratório chamado de oxigênio. O oxigênio ele é transportado pelo nosso sangue através das hemácias que contêm a hemoglobina. Nas células, esse oxigênio auxilia na quebra dos nutrientes para a produção de energia num processo denominado de respiração celular. Olha mais função das proteínas. Função contrátil. Né? Função contrátil, de maneira geral, está relacionada às nossas fibras musculares. Nós temos 3 tipos básicos de tecido muscular. O tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular estriado cardíaco e o não estriado, também chamado de liso. Né? Esses tecidos eles estão espalhados nas diversas partes do nosso corpo. O estriado esquelético estão
é um tecido muscular que está ligando os ossos do nosso esqueleto, que está relacionado com a locomoção e movimento do nosso corpo. O tecido muscular estriado cardíaco forma o músculo do coração. O tecido muscular não estriado ou liso forma nossas vísceras. Se eu pegar o tubo digestório, é feito por esse tipo de tecido. O que é que eles têm em comum? Todos executam dois mecanismos básicos: ou contrai ou relaxa. O músculo praticamente faz isso: contrai e relaxa, contrai e relaxa, contrai e relaxa o tempo todo. E a contração e o relaxamento da musculatura, gente, na fibra muscular, ela é dada por uma justa posição entre dois filamentos. Um chamado de miosina, aqui em vermelho, mais grossão, e o outro chamado de actina, um filamentozinho mais fino. Quando a fibra muscular se contrai, ela encurta, tá? E esse encurtamento é dado pela junção, pela agregação da miosina na actina, tá? Na verdade, um movimento de encurtamento. A miosina ela puxa a actina para o centro da fibra muscular. E esse movimento aí de encurtamento faz com que a musculatura se contraia. Da mesma forma, é quando a musculatura ela relaxa. A miosina ela vai se desprender da actina e a actina ela vai retornar para as laterais da fibra muscular, fazendo com que o músculo ele se distenda, fazendo com que o músculo relaxe. Então, quando contrai, miosina se adere na actina, puxa para o centro da fibra muscular. Quando o músculo relaxa, miosina solta da actina e a actina retorna à sua posição inicial, fazendo com que a musculatura ela ganhe novamente seu tamanho natural e relaxe. Então, nas fibras musculares, seja ela do músculo estriado cardíaco, esquelético ou liso, tá? Nós vamos ter esses dois filamentos à base de proteínas que estão relacionados com a contração e o relaxamento. Outra função das proteínas é a função carreadora de transporte. Tá? Na membrana de todas as nossas células nós temos essas proteínas. Essas proteínas elas são responsáveis por transportar substâncias do meio externo para o meio interno ou vice-versa, do meio interno para o meio externo da célula. Belezinha, não tem muito o que discutir aqui. Nós temos muitas proteínas transmembranas que atravessam toda a membrana plasmática a fim de transportar substâncias entre o meio externo e interno. Outra função que está sendo muito discutida na mídia por causa do coronavírus é a função imunológica. O que é que as proteínas têm a ver com a função imunológica? Gente, essas células aqui chamadas de linfócitos, essas células produzem essas substâncias aqui, ó, denominadas de anticorpos. Anticorpos são feitos a partir de proteínas. São moléculas que estão relacionadas à defesa do nosso corpo. Tá? São moléculas que fazem parte do nosso sistema imunológico. Esses anticorpos também podem receber a nomenclatura de imunoglobulinas, ou simplesmente IG. Tá? Uma abreviação de imunoglobulina, que significa anticorpos. Tá? Moléculas que estão relacionadas com a defesa. Neutralizam e eliminam micro-organismos causadores de doenças. Tá? Uma imunidade altamente específica. Para cada anticorpo, um micro-organismo específico. Belezinha? Então, espero que a gente produza o mais rápido possível anticorpos para neutralizar o SARS-CoV-2, que é o que está causando esse desespero todo na gente. Galerinha, e por fim a função catalítica. A função catalítica ela é desenvolvida por substâncias denominadas de enzimas, que são feitas 98% delas de proteínas. Tá? O que é que essas enzimas elas fazem de maneira geral? Aceleram as reações químicas que acontecem no interior das nossas células, bem como também relaciona-se com digestão de outros componentes bioquímicos em cavidades corporais do nosso corpo. Beleza? Sobre as enzimas, né, nós vamos ter uma aula só delas no nosso próximo encontro. Beleza? Mas de certa forma, quero que vocês saibam que essas enzimas são feitas de proteínas e a principal função dessas moléculas é acelerar reações químicas, fazendo com que haja um menor gasto de energia para a execução dessas reações. Belezinha? Então, fico por aqui, espero que tenham gostado. Revejam a aula quantas vezes quiser, façam as anotações, estou à disposição para as dúvidas. Valeu, galera!